Bom dia a todos. Bom dia. É muito bom vê-los aqui nessa manhã, aqueles que estão assistindo também pelo YouTube. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos, nesse mês, falando a respeito de oração. E como nós compartilhamos na semana passada, a oração, ao mesmo tempo que ele é simples, mas ao mesmo tempo a gente complica demais. Quando a gente pensa assim, o que é oração para você? Se eu perguntasse para você, o que é oração para você? O que vem à tua mente? O que é que você pensa a respeito de oração? Alguns dizem que oração é conversar com Deus. Para alguns, oração é pedir para Deus ou falar alguma coisa para Deus. Mas oração é relacionamento. Como é que você se relaciona com outras pessoas? Quando a gente pensa em oração, a gente acha que a oração tem que ter um formato. Então, para alguns, oração tem que ser com os olhos fechados. Para outros tem que ser ajoelhado. Para outros tem que ser com a mão junta. As mãos juntas, né? Para outros tem que ser com as mãos levantadas. Então, as pessoas pensam muito a respeito de oração e como que tem que ser o melhor formato de oração. E quando você se relaciona com alguém? Quando você conversa com as pessoas, como é que você conversa com as pessoas? Quando a gente vai conhecendo um pouco mais, né, por exemplo, a Noemi, ela me conhece pelo olhar. E eu sei quando ela está aprovando ou desaprovando alguma coisa pelo olhar também. Ela não precisa nem falar nada, sabe? Ou com as crianças também. Você faz aquele olharzinho meio fino assim, a criança já fica toda assim desestabilizada. Você não falou nada. Mas é uma forma de relacionamento também, não é? A oração também. Às vezes a gente fica pensando em várias formas, mas oração é relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus, muitas vezes você está orando, estranhamente falando, pelo olhar, pelos seus pensamentos, por uma leitura, por uma gratidão, por um anseio, por uma ansiedade. Então, o que é importante a gente ter em mente que oração é relacionamento com Deus. Agora, só para falar um pouco a respeito de oração, olha só que interessante. Eu posso pedir um favor? Tem como ativar aqui atrás, só para poder olhar aqui? Isso, obrigado. Valeu. Tem um pesquisador americano, ele é um psiquiatra, um médico psiquiatra, ele é um professor de uma universidade lá nos Estados Unidos. O nome dele é Dr. Harold Koenig. E ele fez várias pesquisas, na verdade ele compilou várias informações a respeito de oração. Será que oração funciona para valer? Será que oração, assim, você tem uma pessoa que está no hospital, tem uma pessoa que tem uma enfermidade, tem uma pessoa que tem uma necessidade, e se você orar por ela, será que realmente funciona? Foi essa pesquisa que eles fizeram. Então, após uma exaustiva análise de mais de 1.500 estudos médicos respeitáveis, indica que as pessoas que são mais religiosas e oram mais têm melhor saúde mental e física. A oração contribui para que as pessoas fiquem menos doentes. E quando ficam doentes, a oração pode ajudá-las a melhorar mais rápido. Olha só que interessante. Isso é uma pesquisa científica, não tem nada a ver com religião. Ele escreveu, inclusive, um livro, tem em português, Medicina, Religião e Saúde. A ciência tem comprovado que alguma coisa acontece. Inclusive, tem pesquisas feitas no Brasil, na Universidade de Brasília também, falando a respeito disso. E a pesquisa é feita assim, geralmente é assim. Eles elegem um grupo no hospital, várias pessoas doentes, e elas não sabem que recebem a oração. Então, um grupo... É tipo medicamento, né? Quando você testa medicamento, um grupo recebe oração e outro grupo não recebe oração. E geralmente quem recebe oração, elas têm uma recuperação melhor, têm uma saúde melhor. Tem uma outra pesquisa que diz assim que aquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus, que buscam a Deus, que têm uma religião, vamos dizer assim, e que oram, elas vivem mais. Então eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa manhã, parabéns, porque vocês estão aqui. A probabilidade de você viver melhor, viver mais, vai ser maior. E de ter uma saúde melhor. Né? Pelo menos as pesquisas indicam isso. Então,
essa questão de oração, alguns dizem meditação, então as pessoas estão descobrindo isso hoje em dia. Só que a gente tem alguns problemas com isso. Eu não sei se você já viu uma propaganda ou uma divulgação parecida com essa. Eu não quero ser crítico no sentido de que, ou desmerecer o ministério de uma pessoa, ou de um pastor, ou de alguém que aborde dessa maneira. Mas é o que a gente vive hoje. Eu não sei se você já viu alguma coisa assim. Campanha de cura e libertação. Participe. Deus tem bênçãos para você e sua família. Prepare-se para algo muito forte. Você já viu isso, não? Geralmente escrito assim: não perca, o homem de Deus fará uma oração poderosa para desatar nós e embaraços que estão prendendo a sua vida. Será liberto da depressão, terá marido de volta, será promovido na empresa, o devorador. Quem não sabe, devorador é assim, é o espírito maligno que devora o seu dinheiro, entendeu? Devorador. Será repreendido, a maldição será quebrada. Isso é uma coisa muito comum, isso é uma propaganda real, tá bom? Eu até coloquei uma tarjinha lá para você não reconhecer o pastor. Mas assim, não é da região aqui, não é do nosso estado. Mas enfim, é uma coisa muito comum que a gente vê. E o que acontece é que existe um movimento que a gente quer ou deseja a oração de um homem de Deus. Porque se não for homem de Deus, não serve. Mas então a gente começa a criar dentro de nós uma expectativa de que alguém, um homem de Deus, pode fazer uma oração por você e vai fazer um milagre na sua vida. A gente tem essa busca. Eu creio que se Jesus vivesse nos tempos de hoje, a gente faria a mesma coisa como a multidão fez. Nós cantamos agora, né, a mulher tocou nas vestes de Jesus. A multidão ia atrás de Jesus, queria tocar em Jesus, queria receber uma oração de Jesus, queria ser ministrado por Jesus, porque cada um tinha os seus problemas. E todos nós temos problemas. E a gente quer solução para os nossos problemas. Então nós buscamos, de alguma forma, quando a gente percebe, tem uma percepção de que aquele problema vai além daquilo que o ser humano pode resolver, a gente vai buscar ajuda espiritual. Então, homens de Deus, pastores, profetas, né, é a nossa tendência natural. E isso também cria um outro tipo de problema. É como se a oração fosse um amuleto. Como se fosse uma palavra mágica, algo mágico para você usar. Se você pesquisar na internet a respeito de oração poderosa, você vai encontrar vários sites a respeito de oração que vai resolver a tua vida. Oração poderosa para trazer amor de volta e casar. Então, se você precisa trazer aquele amor de volta, você pisou na bola, falou besteira, o cara foi embora, precisa trazer de volta, tem uma oração poderosa para isso. E se você quer casar também, oração poderosa. E se você clicar ali, você vai entrar no site que vai te mostrar qual é a oração poderosa. E aí você vai pegar a oração poderosa, você vai ler a oração poderosa. E você fazendo a oração poderosa, como ela é poderosa, vai resolver a sua vida. Essa é a intenção, ou esse é o foco da oração poderosa. Oração poderosa para conseguir emprego. Então você está cansado de mandar currículo, está cansado de fazer entrevista, de levar não, você tem que fazer uma oração poderosa para conseguir emprego. Tem um site que fala sobre isso. Oração poderosa para pagar as dívidas. Você ora, repreende o devorador, fala demônio do roubo, que rouba o meu dinheiro, vai embora em nome de Jesus. Você tem que fazer uma oração poderosa e tem que repetir palavras certas, entendeu? Porque se você entortar na palavra que você está falando, não funciona, porque a oração é poderosa. Alguém já usou e funcionou, tipo remédio. Então, oração poderosa para trazer amor de volta. Para pagar as dívidas. E oração para remover obstáculos da sua vida. Sua vida está difícil, tem muito muro, tem muita maldição, tem muita coisa esquisita. Você tem que fazer uma oração poderosa para destruir isso daí. Olha só que olha como vai ficando complicado a coisa. Tem um site que fala sobre poderosa oração para a cura de câncer. Então, se você tem um problema de enfermidade, e você fala, cara, eu tenho que fazer uma oração poderosa, eu não encontrei um homem de Deus poderoso, então eu preciso arranjar uma oração poderosa. Se eu repetir essa oração, e de repente o site fala para você fazer 5 vezes, 7 vezes, 70 vezes, não sei. Mas você repetindo, a oração poderosa vem e atua. Existe até um livro, 101 orações poderosas. Aí fica mais fácil, né?
Porque você procura no índice qual é o teu problema, página 20 fala sobre tal coisa, sobre relacionamento complicado. Então, no relacionamento complicado, você vai lá, oração poderosa para aquele relacionamento. Ah, eu briguei com o meu chefe. Oração poderosa para briga com o chefe. Você vai lá, lê a oração poderosa para... Não sei o que você vai querer fazer com o chefe, mas oração poderosa para resolver o problema. E aí a gente vai criando um monte de amuletos com orações poderosas. Então, a gente cria, de uma certa forma, uma busca de algo poderoso. Mas a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz a respeito de oração. Será que é a oração poderosa que a gente tem que buscar? Isso não é muito diferente daquilo que Jesus vivia e daquilo que Jesus já falava. É uma idolatria que a gente tem, é uma idolatria moderna. É uma idolatria para o homem de Deus, o profeta de Deus e a oração poderosa. Porque a gente acha que o poder para transformar uma situação está no homem, está numa pessoa, ou está numa oração. Porque eu tenho que fazer uma oração poderosa por você. Se eu fizer uma oração mais ou menos, não funciona, tem que ser oração poderosa. E aí a gente começa a pesquisar ou pensar em pessoas que têm oração poderosa. E isso se torna uma idolatria, porque a gente tira o foco de Deus e coloca nas pessoas, nos homens, ou na oração bonita. E olha só o que Jesus diz. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Eram pessoas que gostavam de orar publicamente, na frente de todo mundo, mostrar sua eloquência, mostrar o seu conhecimento. E parece muito poderoso essa oração, mas Jesus fala assim, olha, não façam como eles. No versículo seguinte, Jesus fala o seguinte, olha, quando você for orar, vai no teu quarto, fecha a porta e ora no secreto. Você é com Deus. E Jesus fala o seguinte, e quando orarem, não fiquem somente repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Ou seja, é quando você concentra o seu esforço na oração poderosa. Jesus está primeiro falando de pessoas. Não faça como homens, não queiram aparecer, ou não corram atrás de pessoas que querem aparecer. Porque não serve para muita coisa. E o segundo não concentre o seu esforço para ficar repetindo uma oração. Para você pegar um modelo e ficar repetindo, como se isso fosse resolver a sua vida. Achando que o poder está na repetição ou na palavra bonita de uma oração que está escrita. Jesus ele fala essas duas coisas. Não façam isso. Isso não é oração. Isso não tem efeito. Então o que a palavra de Deus diz? Uma coisa que a gente confunde muito é dom espiritual com oração. Todos nós achamos que oração poderosa é aquela que eu imponho as mãos sobre alguém e a pessoa é curada. Quando eu oro pela pessoa, o demônio é expulso. Quando eu oro e a coisa acontece. Às vezes a gente acha que o poder está aí, mas na verdade não. Existe a questão do dom espiritual. E dom espiritual é dom espiritual. Alguns têm dom de cura. Outros têm dom, talvez, para libertar pessoas. Outros têm dom para interceder pelas pessoas. Cada um tem um dom diferente. Mas oração é para todos nós. Não tem essa questão de oração forte, oração poderosa, alguma coisa nesse sentido. Quem é forte, quem é poderoso é Deus. Mas não pessoas, ou nem o formato, ou o jeito, ou um padrão de oração. Então é o cuidado que a gente tem que ter. Eu achei aquela foto interessante. Tem uns caras ali, não sei se está limpando o sapato do homem lá, mas parece uma idolatria ali, né? Então o que a palavra de Deus diz a respeito de oração? Qual é a oração? Como que tem que ser a oração? O nosso relacionamento com Deus. Tiago fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que significa isso? Muito pode tem muito poder para fazer alguma coisa. Mas por quê? Por causa da eficácia, ou seja, oração que é eficaz. Então existe sim oração que é eficaz e oração que não é eficaz. Tem oração que ele... O que é
o sentido de eficaz, é uma questão de ativo, dinâmico, que funciona, que produz resultado. Isso é eficaz. Então tem oração que produz resultado e tem oração que não produz resultado. Isso a Bíblia fala sobre isso. Então a questão é, como que eu posso ter uma oração eficaz? Qual é a oração que eu posso fazer que move a mão de Deus, vamos dizer assim, ou que permite eu ter um relacionamento mais próximo com Deus? Então é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, lendo um pouquinho Tiago. Uma oração é eficaz quando é pessoal e sincera. A oração, ela não tem que ser bonita. A oração, ela não tem que ser eloquente. Às vezes a gente fala assim, puxa irmão ou irmã, você pode orar? Ah, eu não sei orar. Quando a gente fala assim, eu não sei orar, o que a gente está dizendo? Eu não sei dizer palavras bonitas. Eu não sei dizer palavras eloquentes. Mas isso não é oração, isso não funciona. O que é que funciona quando a sua conversa com Deus, o seu relacionamento com Deus é sincero, é pessoal, é íntima? Lá em Tiago 5,13 diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Ele quem? A pessoa. É ele mesmo. Geralmente assim, quando a gente está sofrendo, o que a gente faz? Ou ele ora por mim. Ou pastor, você pode orar por mim? Ou intercessor, você pode orar por mim? Eles oram por mim. Não, mas a palavra de Deus você está sofrendo, então você ora. Você conversa com Deus. Fala para Deus as suas angústias. Fala para Deus as suas dores. Quais são as suas lutas? Deus, eu não concordo com isso. Deus, eu estou triste com isso. Deus, eu estou chateado com isso. Seja sincero com Deus. A primeira pessoa com quem você tem que conversar é com Deus. E quando você está feliz, cante louvores. É como a Miriam compartilhou agora, louvor é a oração também. Adorar a Deus, falar bem de Deus, falar o que Deus é uma oração. Então quando nós estamos cantando aqui, estamos cantando a letra de uma música e expressando aquilo que está escrito, nós estamos orando para Deus, conversando com Deus, nos relacionando com Deus, dizendo para Deus. Então a dinâmica é essa. Está triste? Ora. Está feliz? Ora. Você tem que conversar com Deus. A gente acha que, não, mas eu não tenho uma fé suficiente, né? Eu preciso que o outro ore por mim. Não tem problema, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco a respeito dessa oração de um pelo outro. Mas você e eu vamos crescer com Deus quando você orar, quando você se relacionar. Sabe quando que você conhece melhor o teu marido, tua esposa, ou quando você conhece melhor os teus filhos, ou o vizinho que acabou de se mudar, ou um colega de trabalho? Quando você conversa com ele, quando você se relaciona com ele, quando você pergunta o que ele sente, o que ele pensa, o que ele faz, como é a vida dele, quais são os seus valores. Isso faz com que a gente conheça mais. Deus também. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu tenho dificuldade desse negócio de ouvir a voz de Deus. Que negócio é esse de ouvir a voz de Deus? Como é que Deus fala? Deus fala, Deus é vivo, não é? Se a pessoa é viva, se é uma pessoa e é viva, Ele fala. E Deus fala. Mas como é que a gente vai começar a reconhecer melhor a voz de Deus? A partir do momento que a gente se relaciona mais com Ele. Sabe o que eu acho incrível? Eu não sei se muitos de vocês estão com as crianças lá na escola dominical, lá na classe. Eu acho incrível a capacidade dos pais ouvirem o choro da criança e saber que é filho dele. Cara, como é que pode isso? É tudo igual, entendeu? Mas quando fala assim, mãe, ela sabe, é meu filho que está chamando. Cara, como é que você sabe? Parece igual. Eu sei, porque você conhece a voz. É assim, não é? Porque é relacionamento, porque você conhece, porque você ouve todos os dias. Relacionamento com Deus é assim. Tem uma hora que você percebe Deus direcionando, Deus orientando. Não é uma voz assim audível, como eu estou falando para você, mas é uma voz perceptível, interna dentro de você, que parece que, entendi. Eu acho que Deus está orientando dessa maneira. Então, Deus fala. Mas como que a gente desenvolve isso? Relacionamento, conversando, falando das angústias e das alegrias. Uma outra coisa que a palavra fala, uma oração é eficaz quando há submissão.
Isso parece ser um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar. Tiago, no versículo 14, 5:14 diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então, tem alguém com enfermidade? Tem alguém com algum problema? Chame os presbíteros. Quem são os presbíteros? Literalmente significa anciãos. Anciãos é no sentido de líderes da igreja, da comunidade na qual você faz parte. Então ele diz, chame os líderes da igreja e peça para que eles orem por você. E unjam com óleo. Ungir com óleo é óleo, azeite. E você pega e unge a pessoa. Existem dois tipos de pensamentos a respeito desse óleo. Alguns dizem que representa o poder de Deus, é um simbolismo de que Deus está presente ali, que o Espírito Santo de Deus está presente para abençoar aquela pessoa, para quebrar alguma coisa ou para trazer cura. Então é um simbolismo. Para algumas pessoas, óleo é isso. Para algumas outras pessoas, alguns interpretam como um remédio medicinal. Então, na época, eles usavam óleo para efeito medicinal também. Então, a gente fica muitas vezes na dúvida. Algumas igrejas confortavelmente usam óleo para ungir, e algumas outras igrejas têm dificuldade de usar óleo, porque acham que é meio estranho esse negócio de usar óleo. Né? Então, o perigo disso é que as pessoas acham que o óleo vai resolver o seu problema. Então, a gente começa a criar uma certa idolatria por coisas. Então, olha, aquela água está abençoada, então aquela água vai me abençoar, aquele óleo vai me abençoar, aquela oração vai me abençoar. E é isso que Deus fala, olha, não entrem nessa, porque isso não vale, isso não é eficaz, isso não resolve o seu problema. Agora você pode perguntar uma coisa também, só abrindo parênteses. Então, como é que, por exemplo, numa campanha desse tipo, a cura acontece? A gente vai ver, logo depois desse versículo, que quem levanta as pessoas é Deus. Quem cura é Deus. Quem ora, o poder não está nele, mas o poder está em Deus. E muitas vezes, na sua busca, na sua fé, na sua inocência, independente de onde você esteja, pode ser que você fez uma procissão, pode ser que você fez um pagamento de promessa, mas você fez um pedido para Deus e Deus abençoa. E vai falar que Deus não fez? Deus faz. A gente não pode ter esse preconceito, mas Deus opera, mas quem opera é Deus. Não é o tipo da oração, não é a pessoa, nem o óleo, nem nada. É Deus quem faz. E aí aqui a palavra de Deus fala a respeito de liderança. Sabe uma dificuldade grande que a gente tem na sociedade atual em que vivemos? Nós temos uma dificuldade, uma coisa difícil para a gente se submeter à autoridade. E eu não digo em termos de igreja, eu digo em termos assim de sociedade. Nós temos dificuldade. Você pode perceber que as crianças têm dificuldade de se submeter ou de serem submissos aos seus pais, aos alunos, os alunos com os seus professores. Muitos daqueles que trabalham com a educação sabem o quanto é difícil a indisciplina, a falta de submissão das crianças com relação ao papel de autoridade. Para quem trabalha na área de segurança é a mesma coisa, sabe o quanto é difícil, você tem que se impor, você tem que usar várias coisas, vários meios para que você possa impor a sua força, porque as pessoas têm dificuldade de respeitar a autoridade. Não respeita. Às vezes a gente vê alguns vídeos de pessoas que estão em julgamento perante um juiz, a autoridade, e que afrontam o juiz de uma forma, como se fosse, assim, ele fez o crime e ainda afronta como se ele tivesse certo. É um negócio assim complicado. Isso que a gente vive na sociedade hoje. Nós temos dificuldade de nos submetermos à autoridade. E a autoridade foi dada por Deus, criada por Deus, essa estrutura de hierarquia foi dada por Deus para que a autoridade sirva as pessoas. Então, quando você elege uma pessoa, um líder de comunidade, um líder de bairro, o líder da classe, ou um político que você coloca e elege ali para te representar, qual é o papel dele? A gente dá autoridade para ele, como povo, como grupo, ele exerce essa autoridade para abençoar o povo, as pessoas. Líder de igreja,
também, assim, dentro vamos dizer, dessa questão de liderança de igreja, existe o líder para quê? Para abençoar as pessoas. Não é para esfolar as pessoas, não é para consumir o que as pessoas têm, mas para abençoar as pessoas. Esse é o papel da autoridade, para cuidar das pessoas, para ministrar no coração das pessoas, para poder suprir as pessoas, para poder orientar as pessoas. Por isso que anciãos, pessoas mais experientes, pessoas que conhecem a palavra, que têm um relacionamento mais íntimo com Deus. E quando a gente tem um problema, o coração submetido, o coração de que fala assim, puxa, eu enxergo aquela pessoa como minha autoridade, como meu líder, como meu mestre, como meu discipulador, como meu mentor, como meu discipulador. Eu vou para ele e falo assim, olha, eu estou com um problema. Você pode orar por mim? Isso significa humildade. Isso significa submissão. Não é que você é menos. Não é que você vale menos. Não é isso. Mas é a questão de dizer, olha, eu preciso da sua oração. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso da sua orientação. Eu preciso da tua direção. Todos nós estamos sujeitos a autoridades. Em qualquer nível que seja. Todos nós. Eu tenho meus pastores. Tem pessoas que me orientam, que oram por mim, que dão uma dura em mim. Paulo, não é assim que faz. É assim que tem que fazer. Olha, faz nessa direção. Como é que está o teu casamento? Como é que está a educação dos seus filhos? Como é que estão as suas finanças? Tem pastores que cuidam de mim. E eu reporto para eles. Eles são autoridade para mim. Eles me pastoreiam. Então, nós precisamos de pessoas. Não, talvez só os líderes aqui, mas pessoas, talvez líderes de grupo. Pessoas que podem orar por você, que você enxerga como seu mentor, como seu discipulador. Nós precisamos nos submeter. Porque isso é agradável a Deus e demonstra, na verdade, a atitude do coração. A atitude de submissão. Uma oração eficaz é quando é feita com fé. Aí que o negócio... Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é fé. Cara, eu não tenho fé suficiente. Se viesse, por exemplo, uma pessoa mancando aqui, ou de cadeira de rodas, você teria fé suficiente para orar pela pessoa, para ela falar, levanta e anda? A gente até tinha falado sobre isso em outro momento. É um negócio meio tenso, não é? Cara, eu não sei se eu tenho fé para isso. Não, eu sei que Deus faz. Mas através de mim, eu acho que Deus não vai fazer. A gente tem essa sensação de falta de fé. E fé, a palavra de Deus diz assim, que sem fé, não dá para agradar a Deus. Fé é ter certeza de algo que você não vê, mas sabe que existe. Fé é certeza de que algo vai acontecer, mesmo antes de acontecer. Isso é fé. É crer. Agora, existe e a oração da fé, né, deixa eu ler o versículo aqui, versículo 15. E a oração feita com fé curará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. A oração de fé vai levantar a pessoa. Vai trazer cura para a pessoa. Mas quem faz é Deus. Você percebe que Tiago logo em seguida diz, o Senhor o levantará. É o Senhor quem faz. Mas aí existe uma coisa de relacionamento. A questão é, a gente vai ver isso um pouquinho mais detalhado dessa questão de relacionamento com Deus, através da oração. Mas sabe uma coisa que Jesus dizia? Eu faço o que o Pai está fazendo. Jesus dizia, eu sei exatamente aquilo que Deus vai fazer agora. É por isso que eu estou fazendo. Isso significa o quê? Quem cura um doente, assim, além dos médicos, né, graças a Deus pela vida dos médicos, das pessoas que cuidam da saúde das pessoas, Deus tem dado graça e sabedoria, inteligência e ciência para descobrir tantas coisas, temos sido abençoados por todas as pessoas que cuidam da saúde, da nossa saúde, graças a Deus. Mas ao mesmo tempo, tem momentos em que Deus intervém de uma maneira sobrenatural, porque Deus gosta de fazer isso, sabe? É legal, Deus se alegra, e Deus se alegra de ver as pessoas sendo curadas e restauradas de uma forma sobrenatural. Isso acontece nos dias de hoje, acontece sim. Mas a questão não é você que faz. Não é você quem decide. Está entrando ali, acho que eu vou orar por ele, ele vai ser curado. Não é assim que funciona. Como é que funciona a fé? Primeiro,
vem o relacionamento. Deus, o que o Senhor pretende com aquele lá que está entrando ali? O Senhor quer curar ou não? O que o Senhor deseja fazer? Por isso que o menino está assim ouvindo. Deus, o que o Senhor está querendo fazer? Se Deus falar, eu vou curar, aí você ora. Aí você pode ter certeza, você vai orar e vai acontecer. Mas aí você está agindo por fé porque Deus falou para você. Mas se Deus não falou antes, se Deus não falou nada, então não faça. Porque senão você vai quebrar a cara. Você pode até ter fé, no sentido de acreditar que Deus pode fazer. Mas não é o que Deus está fazendo naquela hora. E isso é de o quê? De relacionamento, de sinceridade. Eu e a Noemi, a gente fala assim, nós precisamos, de repente, fazer uma comida especial para o nosso filho. Assim, a gente quer fazer um agradozinho para ele. Eu tenho que conversar com a Noemi. Noemi, o que você acha? Vai ser batata frita ou vai ser salada? Noemi, o que você está pensando, hein? Eu estou pensando na salada. Puxa, eu estava pensando na batata frita. Mas tá bom, é isso que a gente vai fazer e vamos andar junto. É mais ou menos isso, andar junto com Deus. Isso é relacionamento, não tem jeito, não é questão... Você pode até ter dom de cura, mas o dom não é teu, é o Espírito Santo quem faz. Mesmo você tendo dom de cura e você orar para uma pessoa que Deus não está fazendo naquele momento, a pessoa não vai ser curada, não adianta. Mas eu tinha fé, eu sei que você tem fé. Não é fé no sentido de você acreditar na tua fé, mas é ter fé de que Deus está fazendo. Então a gente precisa saber discernir isso, de saber o tempo de Deus. E a oração feita com fé curará o doente. E uma oração eficaz é quando ela é comunitária. Tem um momento que a gente ora sozinhos. Nós precisamos do nosso secreto, do nosso quarto, de entrar na presença de Deus, de chorar, de espernear, de derramar lágrimas diante da presença de Deus. É o seu tempo com Deus. Esse tempo é precioso, é importante e você precisa ter. Porque é ali que você vai desenvolver a sua capacidade de se relacionar cada vez mais intimamente com Deus. Mas, ao mesmo tempo, temos comunidades, pessoas. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. Uma coisa interessante que a gente aprende na palavra de Deus, em outra oportunidade a gente já compartilhamos, talvez seja repetitivo para você, mas é sempre bom lembrar. 1 João 1,9 diz assim que quando a gente confessa os nossos pecados para Deus, Ele nos perdoa através de Jesus. Ele nos perdoou, Deus nos perdoou. Você já teve aquela sensação de que você não recebeu perdão, de que aquilo não mudou, de que aquele problema ainda continua acontecendo com você? Então, a palavra de Deus diz assim, confessem os seus pecados uns aos outros, para serem curados. Você percebe que aqui já não é ser perdoado, mas ser curado? Sabe quando acontece a cura na vida da gente? Quando a gente compartilha. Quando a gente confessa para o irmão ou para a irmã, olha, eu tenho um problema. Eu tenho uma fraqueza. Eu tenho uma dificuldade. Eu tenho um pecado. Eu tenho uma mágoa. Eu tenho uma dor. Eu não consigo aceitar. Eu sou revoltado. É compartilhar com as pessoas as nossas dores, as nossas dificuldades. A palavra de Deus diz assim que isso é restaurador, isso transforma a vida das pessoas. E em ambiente de igreja é um negócio muito complicado, porque geralmente na igreja a gente acha que as pessoas são certinhas, que todo mundo é perfeito, que ninguém erra, que ninguém tem nada de errado, pelo contrário, só tem alegria e vitória, né? Então as pessoas olham para você, geralmente quanto mais velho de igreja, olha para você, e aí irmão, firme na rocha, na vitória, tá na unção. Às vezes você não está na unção, não está na vitória, você está na meleca, entendeu? Você está ruim. E aí, mas crente é um negócio complicado, porque vem com esse papo aí, você fica com vergonha de dizer, não, eu estou mal, cara, estou mal. Porque se você falar que está mal, o cara já vem com aquela coisa de crente, né? Pô, irmão, você tem que ficar firme na rocha, você tem que orar mais, hein? Cara, é complicado, não é? É ruim isso. Mas a igreja tem que ser isso mesmo. Cara, eu estou ruim, não estou legal, ora por mim. Eu estou errado, eu estou com dificuldade, eu estou enfermo, eu preciso confessar. Esse tem que ser o ambiente saudável de uma igreja, de uma comunidade. De compartilhar as vitórias, mas também compartilhar as derrotas, compartilhar as dificuldades. Confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros,
para serem curados. Você está precisando de cura? Então compartilhe. A gente precisa de oração um dos outros? Precisamos sim. Mas não que você vai confiar no homem. Mas essa dinâmica que Deus criou para a gente, de relacionamento, é transformador. Então você não precisa ter vergonha, não precisa se ocultar atrás de uma capa de super cristão, ou de um super pessoa certinha. Nós erramos. Nós precisamos da graça. E sabe quando a gente sente a cura? Quando o irmão ora por você e fala assim, puxa, eu te entendo, vamos orar juntos. Sabe que muitas pessoas se sentem libertas e perdoadas de fato, quando a gente consegue compartilhar com o outro. Porque às vezes a gente não sente o perdão de Deus muitas vezes, mas o perdão de Deus é ministrado dentro da comunidade. Para terminar, a oração eficaz é quando é motivada por amor. Tem muitos que oram pelos outros motivado pelo poder, para mostrar a sua eficácia. Aí você faz um cartaz dizendo, venham porque o homem de Deus vai orar por você. Ele pode até ser um homem de Deus, e pode ter a graça de Deus, pode ter o dom de Deus, pode ter a unção de Deus. Mas tem que ser movido pelo amor. E eu quero dizer uma coisa para você. Aquele que é movido por amor, não quer aparecer. Não precisa aparecer. Muitas vezes, as pessoas vinham ser curadas por Jesus, Jesus curava essas pessoas e Jesus falava, olha, quietinho, não fala nada para ninguém. É o teu negócio com Deus. Tem momentos que Deus fazia algo ali porque Deus queria quebrar alguns paradigmas e Jesus fazia publicamente. Mas muitas vezes Jesus dizia, não fale nada para ninguém. Não mostre para as pessoas. Não mostre que você está dando a esmola para alguém. As pessoas não precisam saber. O que é movido por amor não precisa mostrar nada para ninguém. E Jesus era assim. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Quando você for orar para que por um doente, não ore para que você seja exaltado, para que o teu poder seja manifestado, ou para a igreja ser exaltada. Não. Ore pelo doente, porque ele está doente, e porque você tem misericórdia, e você se compadece daquele doente. Quando você for orar por um que está oprimido por um demônio, não ore para mostrar numa televisão, ou para mostrar para as pessoas que você tem poder. Ore porque você tem misericórdia da pessoa. Porque você se compadece de alguém que está sofrendo. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Quem é movido pelo amor, faz secretamente e discretamente. Quando você orar pelas pessoas, ore discretamente. Você não precisa... Eu sei que muitos aqui têm dons de cura, têm dons de visão, têm vários dons que Deus usa. E que Deus tem abençoado, e com certeza você pode contar com esses irmãos para orar por você. Mas tudo que nós viemos a fazer como igreja, seja por amor, não por vaidade, não para mostrar nada para ninguém. Eu quero terminar com um vídeo de como que esse mistério da oração é um negócio legal. Deus já sabe o que você precisa, o que as pessoas precisam. E Deus poderia simplesmente abençoar uma pessoa sem você pedir. Mas Deus faz uma dinâmica para que a gente possa participar daquilo que Ele está fazendo. E a gente participa através da oração. Porque a gente percebe aquilo que Deus está fazendo, Deus nos faz participar e a gente se alegra junto. Eu queria então passar esse vídeo para a gente concluir.
A fome continua. Não por alguns dias, mas por semanas, meses, anos. Você não consegue se livrar dela. Outra sensação contínua é o frio incessante. Um frio terrível. Às vezes, eu sentia como se a minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com o meu poder de resistência. Porque, sem dúvida, eu deveria ter ficado gravemente doente ou morrido há muito tempo. Certa noite, fui atirado numa cela com uma janela quebrada. A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo: Deus realmente me deixou? Fui completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E, no meu desespero, comecei a orar. Normalmente, eu orava em silêncio. Mas naquela noite, eu comecei a clamar a Deus em voz alta. Deus, o Senhor me deixou? Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero. Certa noite eu tive um sonho. Nele foi-me dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele. E naquele momento, senti de repente um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas quando, como uma mãe, aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse o seu coração. E de dentro do seu coração brota uma fonte da qual flui a paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. Senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras: você não está sozinho, você não está abandonado. Estamos com você, compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo. Como se as orações convertessem a energia do amor em energia de calor. A manhã seguinte foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: é impossível. Não dá para explicar. Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Já estávamos orando há 6 meses sem saber nada sobre ele. Alexander havia começado um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética.
Por esse crime contra o Estado, ele foi preso num campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte. Por favor, não se esqueça de mim. Acontece que muitas pessoas haviam orado por mim. Portas abertas. E fizeram isso exatamente quando eles me libertaram. A oração abriu as portas da prisão e, como diz o Evangelho, libertou os cativos. Eu creio que a oração esse relacionamento com Deus, Deus tem dado para todos nós. E eu creio que hoje a gente diz assim que através da oração uma nação pode ser transformada. Eu creio que pode. Através da sua oração, através da sua conversa com Deus, através da sua busca. E sabe o que é maravilhoso? É você ser participante das coisas que Deus faz. Quando você ora por alguém, a alegria que a gente tem de poder orar por uma pessoa e a pessoa dizer para você depois, puxa, muito obrigado pela oração, porque Deus me deu livramento, Deus me abençoou, Deus me conduziu, vocês se alegram juntos. Então, por isso que a igreja que ora, a comunidade que ora, as pessoas que oram, experimentam muito mais de Deus, porque sabe o que Deus está fazendo, e a gente fica alinhado com o movimento de Deus. Então que assim seja, para você, para mim, para esta igreja. Vamos ficar de pé? Podemos terminar com uma oração? Eu queria que você pudesse dar a mão para a pessoa que está do seu lado, talvez um grupo de 3 ou 4 pessoas. Você pode fazer isso? Pode ser que você conheça a pessoa ou não, tudo bem, você pode dar as mãos. E talvez você conheça essa pessoa que está do seu lado, ou talvez você não conheça. Mas você ora por ela. Você pode interceder por ela. Talvez Deus coloque no seu coração algo específico para você orar por ela. E se você sentir no seu coração e desejo de compartilhar depois, olha, eu estava orando por você, eu senti isso. De repente, se você quiser orar depois do culto, antes do café ou depois do café, você pode fazer isso também. Mas que a gente possa praticar de sermos uma comunidade que ora um pelos outros. Não para julgar as pessoas, mas para poder amar, para poder compreender, para poder aceitar, para poder ouvir. E para sermos uma comunidade que permite a cura de Deus na vida do outro. Então, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas e muitas vezes somos tentados, ó Deus, a idolatrar um homem, uma mulher que o Senhor levantou para poder abençoar as pessoas. Ou idolatramos formas de oração. Mas Deus, nós queremos entender e compreender que a oração é um relacionamento contigo, ó Deus. E que quem opera, e que quem cura, e quem transforma, e quem restaura é o Senhor. E aqui está do nosso lado, Senhor Deus, à minha direita, à minha esquerda, esta pessoa. Alguns já conhecem, talvez outros não, mas nós oramos a Deus pedindo para que o Senhor venha abençoar a querida irmã, irmão que está do meu lado.
Abençoa nas suas necessidades, nas suas dores, nas suas angústias, nas suas dúvidas, nos seus sentimentos, ó Deus, de limitação. Abençoa, Senhor Deus, nos medos. Abençoa, Senhor Deus, na sua saúde, nas opressões que as pessoas têm sentido, Senhor Deus, o peso, a insônia, sentimento de derrota, de depressão. Senhor Deus, eu não sei o que o meu irmão ou minha irmã está sentindo aqui ao meu lado, mas abençoa, Senhor Deus, e cura o coração desta pessoa. Ministra, Senhor Deus, de uma forma poderosa. Cuida da sua família, Senhor Deus. Cuida dos seus afazeres, do seu trabalho, dos seus estudos. Cuida do seu coração, ó Deus. Daqueles que estão com o coração revoltado, Senhor Deus. Com dificuldades de entender e compreender a sociedade, talvez, que se sentem à parte de tudo. Abraça eles agora, Senhor Jesus. Abraça elas agora. Assim como esse homem, Senhor Deus, sozinho, ele sentiu, Senhor Deus, a Tua presença. Que cada um aqui, Senhor Deus, também possa sentir o Teu abraço, a Tua presença, o Teu aconchego, a Tua cura. Abençoa, Senhor Deus. Queremos agradecer ao Senhor e entregar, Senhor Deus, nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor nos encha com Tua paz e faz de nós, Senhor Deus, uma comunidade, pessoas que se relacionam com o Senhor de uma forma cada vez mais íntima e chegada, Senhor Deus. Que nós possamos aprender a ouvir a Tua voz, a discernir a Tua vontade, a Tua orientação. Quando o Senhor pedir para nós orarmos por alguém, ou intercedermos por alguém, ou conversar com alguém, que a gente tenha essa sensibilidade, Senhor Deus, de poder ministrar na vida do outro. E como é bom, Senhor Deus, sermos instrumentos do Senhor nessa terra para abençoar pessoas. Assim como o Senhor fez, dá-nos um coração de compaixão e de misericórdia para com todos. Ajuda-nos, ó Deus, porque precisamos da Tua graça. Que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Mestre, e que a comunhão e a presença e o poder do Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, e manifesta todas estas coisas, ó Deus, através de cada um de nós. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar, que Deus abençoe. Vou chamar Noemi. Compartilhando e estudando um pouquinho a respeito de oração. E quando a gente pergunta e pensa a respeito de oração, o que é que vem na sua mente? O que é oração para você? Geralmente as pessoas dizem que é uma conversa com Deus, né? É você conversar com Deus. Também faz parte, eu creio, que a oração é uma conversa com Deus, mas a oração é um relacionamento com Deus. Quando a gente conversa, por exemplo, você se relaciona com o marido, com a esposa, noiva, namorado, como é que vocês se relacionam? Você só conversa? Às vezes a gente usa outra, né? A gente pelo olhar conhece, não conhece? Pelo olhar você sabe o que pensa, o que não pensa, ou se a pessoa está legal, se não está. Às vezes, assim, a gente comunica com os nossos filhos pelo olhar, né? Quando você está num lugar assim, não dá para ficar dando bronca assim, né? Então você olha pelo olhar, você já fala, olha, não pode, entendeu? Não é pelo olhar? É uma forma de relacionamento, de uma forma de se relacionar. Através do seu gesto, através do seu corpo, através da boca também, a gente se relaciona com pessoas. Então, a oração é um relacionamento com Deus. Às vezes a gente limita a oração como só uma conversa. E a gente padroniza a oração que ela tem que ser de um determinado formato. Então você diz que a oração tem que ser ajoelhado.
Alguns dizem que a oração tem que ser com as mãos levantadas. Outros dizem que tem que ser com as mãos juntas. Tem outros que dizem que não pode colocar a mão no bolso. E a gente vai inventando um monte de moda para a oração, achando que a oração dessa forma vai ser melhor. E a questão é que não é simplesmente uma forma. Mas vamos lá. Tem um pesquisador americano. Opa, deixa eu ver aqui. Você acha que não está indo? Ah, foi. É um pesquisador, ele é um psiquiatra, médico psiquiatra. Ele é professor de uma universidade nos Estados Unidos, né? E o nome dele é Harold Koenig. E ele fez assim várias pesquisas, ele compilou várias informações a respeito de oração. Ele diz o seguinte: uma exaustiva análise de mais de 1.500 estudos médicos respeitáveis indica que as pessoas que são mais religiosas e oram mais têm melhor saúde mental e física. A oração contribui para que as pessoas fiquem menos doentes. E quando ficam doentes, a oração pode ajudá-las a melhorar mais rápido. Isso a ciência detectou que a oração faz bem para as pessoas. Por isso que existem tantos movimentos de meditação, de oração, de silêncio, né, para você poder exercitar essa questão de uma oração, uma meditação. Então eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns por estarem aqui, porque se vocês estão aqui, de alguma forma vocês entendem que oração é importante, que buscar a Deus é importante. Então é muito provável que você vai ter uma saúde melhor. Não estou garantindo, tá? Mas talvez você vai ter uma saúde melhor, você vai ser mais tranquilo e mais feliz. Você vai ter mais saúde mental e física, pelo menos segundo a ciência. Esse autor ele já escreveu vários livros, acho que 40 livros, se eu não me engano. E um dos livros tem em português. Ele fala sobre medicina, religião e saúde. Inclusive tem uma pesquisa feita no Brasil também, na Universidade de Brasília, justamente para ver se a oração funciona. Você imagina o seguinte: como é que eles geralmente fazem essas pesquisas, né? Eles pegam um grupo de doentes, aleatoriamente, e eles determinam um grupo de pessoas que vai receber oração e outro grupo de pessoas que não vão receber oração. Só que essas pessoas não sabem. E aí tem um grupo de pessoas orando por um grupo e outro grupo não recebe oração. E, geralmente as pesquisas são feitas dessa forma. E eles percebem que o grupo que recebe a oração geralmente tem uma melhora significativa de saúde ou de uma restauração mais rápida. Então a gente sabe que existe um algo aí nessa questão da oração. Só que isso tem um problema também que gira em torno dessa questão de oração. Eu respeito muito pessoas, né, os pastores, pessoas missionários, profetas que têm o seu ministério, que têm a sua forma de exercer o ministério, têm o seu marketing para o seu ministério. Mas assim, isso é o que a gente vive hoje, pelo menos na nossa sociedade, e como talvez pessoas religiosas, né, muitos brasileiros são religiosos que buscam a Deus, a gente tem um probleminha que acontece. Eu não sei se você já viu uma propaganda desse tipo. Campanha de cura e libertação. Isso é uma propaganda real. Já foi, tá bom? Então não dá para você ir mais. Mas é uma propaganda real, não é do estado de São Paulo, é de uma outra região. Eu coloquei uma fitinha ali no pastor ali para você não pensar que conhece ele. Provavelmente você não conhece também. Mas enfim, é a forma como ele faz a propaganda dele, né? Ou a igreja. Campanha de cura e libertação. Participe, Deus tem bênçãos para você e sua família. Prepare-se para algo muito forte. Eu achei essa frase legal. Geralmente assim, não perca, o homem de Deus fará uma oração poderosa para desatar nós e embaraços que estão prendendo a sua vida. Será liberto da depressão, terá seu marido de volta, será promovido na empresa, o devorador será repreendido e a maldição será quebrada. Ai que bênção. É coisa pra caramba, né? Mas geralmente a gente tem uma tendência de nos apegar a pessoas, eu não estou dizendo que não tem. Existem pessoas, homens e mulheres de Deus, de oração, de busca, que Deus usa para abençoar. Mas, ao mesmo tempo, existe um movimento nosso em que a oração dessas pessoas. Não pode ser de qualquer um, tem que ser
uma pessoa ungida, uma pessoa capacitada, uma pessoa que tem poder. Então, existe muito isso, esse movimento dentro das igrejas, atrás de pessoas que têm poder de oração. E junto a isso, então a gente diz assim que tem um homem de poder. E junto a isso a gente tem a questão da oração que tem poder. Todo mundo um dia, talvez, ou quase todos, um dia já falaram assim, a oração tem poder. Olha que coisa bonita, né? A oração tem poder. E aí a gente acha que a oração tem que ser poderosa, porque se for oração fraca, não funciona. E isso cria um outro tipo de problema dentro do nosso relacionamento com Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você pesquisar na internet sobre oração poderosa, você vai achar muita coisa. E esses daqui são links e sites que te indicam uma oração poderosa para um determinado assunto. Então, oração poderosa para trazer amor de volta e casar. Então, se você perdeu o seu amor, você brigou, falou besteira, o cara foi embora, ou a mulher foi embora, e você está arrependido, você precisa de uma oração poderosa para trazer o amor de volta. Né? Ou se você quer se casar, tem que fazer uma oração poderosa. Não pode ser oração fraca. E oração poderosa o que é? É uma oração bem feita, bem redigida, que você repete aquilo não sei quantas vezes, e você vai receber a bênção. Porque a oração tem poder. Um outro, oração poderosa para conseguir um emprego. Então, se você está cansado de mandar currículo, você está cansado do emprego que você tem, se você fez entrevista e não está funcionando, oração poderosa para conseguir emprego. Aí você vai no site, você pode acessar lá, você vai ter uma oração poderosa para conseguir emprego. Aí tem oração poderosa para pagar as dívidas. Se você está endividado, seu devorador te visitou, acabou com suas finanças, oração poderosa para pagar as dívidas. E tem oração poderosa para remover obstáculos da sua vida. Se a vida está difícil, os muros se levantam, a parede está grossa, tem que ter oração poderosa para derrubar essas paredes. E só que você vai percebendo como que isso é complicado. Por exemplo, eu encontrei também poderosa oração para a cura de câncer. Nós ficamos doentes. E ninguém quer ficar com câncer, mas isso faz parte da nossa vida, da nossa existência humana. E você colocar uma oração poderosa para curar câncer, bom, eu não sei quantas vezes você tem que repetir isso, qual é a campanha que você tem que fazer para você poder ser abençoado. Mas existe uma oração poderosa para cura de câncer também. Agora, se é complicado procurar na internet, já tem um livro. É um livro chamado 101 Orações Poderosas. Para cada momento, uma oração. Então você procura no índice. Briguei com o meu chefe. Briga com o chefe, oração poderosa para orar pelo chefe. Eu não sei o que você vai orar por ele. Se é para acabar com a vida dele ou se é para abençoar, mas não sei. Mas briga com o chefe, você vai lá e ora por ele. Eu briguei com o vizinho. Oração forte, poderosa de briga com o vizinho. Aí a gente vai arranjando tanta coisinha. Você tem que andar no celular, talvez se criar um app de orações poderosas, acho que o negócio vai ser legal também, né? Oração poderosa. E aí, o que acontece? A gente concentra a nossa fé numa oração poderosa. E o que é uma oração poderosa? É uma oração bem redigida? Uma oração bonita? Uma oração que fala coisa que você não entende nada? Eu não sei. Então, a gente inventa um monte de modas e a gente desfoca o que é realmente oração. E para muitas pessoas, a oração se torna um amuleto. As coisas começam a se tornar amuleto. A pessoa é um amuleto. O tipo de oração é amuleto. Se você não fizer aquela oração de manhãzinha antes de sair de casa, parece que o negócio está errado. Porque a oração se tornou um amuleto. É um protetor espiritual. E a oração não tem nada a ver com isso. Então, o que é que a Bíblia nos ensina a respeito de oração? O que é uma oração? É a oração de poder? Será que a gente tem que buscar? Você já viu na Bíblia algum lugar dizendo, busquem a oração de poder, poder na oração? Você pode perceber que talvez a gente não tenha visto alguma coisa parecida com essa, alguma coisa nesse sentido. Mas que tipo de oração que a gente tem que ter? Qual a forma de oração? Como que funciona, né? Eu quero compartilhar um versículo que está lá em... só para reforçar que essa questão da idolatria, né? Não é uma coisa nova, não é uma coisa nossa, uma coisa
da nossa cultura. Isso já acontecia faz tempo. A idolatria do homem de Deus e essa idolatria da oração poderosa. Olha só, Jesus diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 7. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então Jesus está falando de pessoas, de homens que gostam de orar na frente de outras pessoas, que gostam de fazer a sua demonstração de eloquência, de palavras bonitas, uma demonstração de poder, uma demonstração diante das pessoas de que ele é espiritual. As coisas se misturam muitas vezes. Existe uma diferença grande que a gente confunde, que é oração e é dom espiritual. As coisas acontecem juntas muitas vezes, mas dom é uma coisa e oração é outra coisa. Algumas pessoas têm dom de cura. Deus deu esse dom para a pessoa e a pessoa ora pelos enfermos e as pessoas são curadas por causa do dom que opera naquela pessoa. Mas oração é outra coisa. Oração é relacionamento com Deus, é conversa com Deus, é intimidade com Deus. Então, são coisas distintas. E às vezes a gente mistura isso. Então a gente acha que a oração dele é mais poderosa, porque o dom está operando nele, mas na verdade a tua oração é poderosa também, no sentido de que você pode conversar com Deus. Todos nós podemos conversar com Deus e ter intimidade com Deus e ouvir a voz de Deus. Então o Jesus alerta nessa questão de pessoas, de homens que gostam de se destacar e aparecer. E Jesus fala, olha, não sejam como eles. Aqui a gente vê na foto essa é a foto de não sei o que eles estão fazendo no pé do pastor ali. Não sei se está limpando o pé, ou se está idolatrando, não sei o que é. Mas enfim, é o que acontece. E outra coisa que Jesus fala é a respeito da oração. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Ou seja, é aquela sensação de que a repetição, uma determinada oração tem poder para fazer alguma coisa. Aí você pega aquela oração e fica repetindo, e como um mantra, né? E você acha que aquilo vai trazer bênção para a sua vida. Isso não traz bênção para a sua vida. Jesus fala, olha, não entra nessa, não faça isso. É o que acontece na nossa sociedade. Homem de Deus e o poder na oração, uma oração poderosa. Então Jesus nos alerta para a gente tomar cuidado. O que é que Tiago diz? Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu creio que a gente pode aprender algumas coisas nesse versículo. Muito pode significa que pode de poder, tem capacidade de operar coisas. Por sua eficácia, ou seja, é uma oração eficaz. O que é uma oração eficaz? É uma oração que cumpre o seu propósito, que é eficaz, que chega no seu objetivo, que acontece. Então, a palavra de Deus é muito clara nesse sentido, que existem orações que são eficazes, e tem orações que não são eficazes. Tem oração que acontece, tem oração que não acontece. Qual é o segredo disso, né? O porquê que acontece isso? Então a gente vai aprender um pouquinho a respeito disso. Continuando assim no livro de Tiago, ele diz o seguinte, no versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Uma oração eficaz é eficaz quando é pessoal e sincera. A oração tem que ser muito sincera. E é pessoal. Ele diz assim, alguém está sofrendo? Geralmente quando a gente está sofrendo, o que é que a gente faz? A gente pede para alguém orar, né? Ora porque o bicho está pegando. Pastor Nori, chama o pessoal da intercessão, faz jejum e oração e ora por mim. Porque a casa está caindo. Então a gente tem essa tendência de pedir para que outros orem. Mas a palavra de Deus orienta o seguinte, você está sofrendo? Você ora. Você está feliz? Você cante louvores. Cantar louvores, como a Miriam falou, é adoração, é oração também.
Porque faz parte do relacionamento. Elogiar a Deus, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer aquilo que Deus faz, você bendizer a Ele, é adoração, é oração, é um relacionamento com Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, independente da forma como você está, converse com Deus, relacione-se com Deus. Coloque para Deus as suas angústias, as suas dores. Não peça, a gente vai ver um pouco sobre essa questão de compartilhar e pedir para que outros orem, mas no primeiro momento é você com Deus. A causa é tua com Deus. E tem que ser sincero. Geralmente assim, quando a gente está num grupo de pessoas e a gente fala assim, fulano de tal, você pode orar? O que a gente responde? Eu não sei orar. Você já falou assim? A gente fala, né? Eu não sei orar. O que é que a gente diz? Por que é que a gente diz, eu não sei orar? O que é que a gente associa com a oração? Palavras bonitas, palavras eloquentes, palavras que todo mundo fala assim, cara, eu não entendi nada, a oração deve ter sido boa mesmo, hein? Então, a nossa oração é boa, porque eu não entendi nada. Mas a gente pensa dessa forma, eu não sei falar bonito, então eu não sei orar. Geralmente é esse conceito que a gente tem. Mas não é isso. O relacionamento com Deus é conversar com Deus, é entender Deus, buscar a Deus e você colocar para fora o que você está sentindo. Isso faz parte da oração. A gente não pode ficar pedindo as coisas para Deus. Não, você pode pedir, é para pedir mesmo. Aqui está falando. Está angustiado? Fale com Deus. Está no perrengue? Fala com Deus. Conversa com Deus. Precisa começar com você e comigo. Uma oração eficaz é quando é pessoal e sincera. Naquele versículo que Jesus está falando sobre daqueles homens que gostam de ficar orando na frente de todo mundo, Jesus fala o seguinte, você vai para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque Deus vai ouvir a tua oração. É você com Deus. Não fique só dependendo de oração poderosa de pessoas. Deus Ele vai te ouvir, Ele vai responder você. Você não é menos do que ninguém. Você não é menos do que um intercessor, você não é menos do que aquele que tem dom de cura, não é menos do que ninguém. Deus ouve a sua oração com o mesmo amor que ouve a oração de um intercessor, de uma pessoa que tem dom de cura ou qualquer outra coisa. Mas você precisa orar. Dê o seu tempo com Deus. Não transfira esse privilégio para outras pessoas, mas ore. Continuando em Tiago, ele diz assim, Tiago versículo 14, no capítulo 5, 14. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Deixa eu só explicar essa questão do óleo. Existem duas formas de pensamento a respeito do óleo. Um pensamento ou uma forma de interpretar a questão do óleo é um simbolismo onde você unge a pessoa, ungir assim, você coloca na pessoa um pouquinho de óleo, geralmente na testa, na mão. Isso simboliza o quê? Simboliza a presença de Deus, a presença do Espírito Santo naquele momento da oração para quebrar um jugo, para quebrar um mal, para quebrar alguma opressão. Então é um simbolismo que se utiliza. Da mesma forma como temos a Santa Ceia, que tem o pão e o vinho, que simboliza o corpo de Cristo, e o sangue de Jesus, o óleo simboliza a presença do Espírito Santo. Então essa é uma linha de pensamento. E muitas igrejas usam o óleo para orar pelas pessoas. E outra forma da questão da interpretação do óleo, o óleo era usado também pela medicina na época. Então ele era usado para efeito terapêutico também. Então por isso que se diz, ora e cuida também através de algum medicamento, alguma coisa assim. Então existem essas duas linhas de pensamento. Aqui nessa igreja nós temos costume de orar com óleo no sentido de simbolismo. Nós não ungimos por efeito medicinal. Já temos uma medicina um pouco mais avançada, então tem medicamento e outras coisas que a gente pode usar. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que tem alguém entre vós doente, chame os presbíteros. O que significa isso? Quem eram os presbíteros? Os presbíteros literalmente significa anciãos. São as pessoas mais antigas da igreja, são os líderes da igreja. Então,
nesse momento, a palavra de Deus diz assim, para que quando você está doente, quando você tem algum problema, alguma demanda, chama os seus líderes e peça para que eles orem por você. Isso indica submissão. Um coração submisso demonstra uma humildade. O você se submeter a alguém é um coração de humildade. E uma oração eficaz, ela não acontece, ela só pode ser eficaz quando existe humildade dentro do contexto de oração. Nós temos uma dificuldade muito grande de acatar a autoridade na nossa sociedade hoje. Eu não sei nos outros países, mas nós, na nossa nação brasileira, nós temos uma dificuldade muito grande de enxergar a autoridade e respeitar a autoridade. Nós temos esse problema. Qual que é o propósito de um líder, de uma autoridade? Nós compartilhamos isso numa outra vez, mas eu vou explicar rapidamente. Jesus diz o seguinte, que o líder, ou a autoridade, é aquele que se coloca como líder de um grupo, esse ele está ali para servir, para ser servo. Uma pessoa que a gente elege, né? De comunidade de bairro, por exemplo. A gente elege alguém aqui para nos representar. Para quê? Aí a gente investe ele com uma determinada autoridade e poder para que ele nos represente. Mas para quê? Para nos servir. Para servir o grupo de pessoas. Por que é que a gente elege um prefeito? Por que é que a gente investe um homem comum, com uma autoridade, para governar? Para que ele sirva o seu povo. Para que ele sirva a sua cidade. É a mesma coisa um governador, um presidente, qualquer instância de autoridade, ela é dada por Deus e colocada por Deus para servir as pessoas. Não é para ser servida. Liderança de uma comunidade cristã, da igreja, é a mesma coisa. Um pastor, ou um presbítero, ou um líder de uma igreja, ele não é eleito, ou levantado, ou escolhido para ser servido, mas para servir a comunidade. Para orar pela comunidade, para poder abençoar, para poder ministrar, para poder ensinar, para poder acolher. Esse é o papel da liderança dentro de qualquer instância de autoridade. Só que a gente tem dificuldade hoje de a gente se submeter às autoridades que Deus coloca na vida da gente. Para aqueles que trabalham com a educação, para quem dá aula, já deve ter percebido como é difícil lidar com criança hoje em dia. Eles não respeitam a autoridade, não respeitam o professor, não respeitam aqueles que estão ensinando. Hoje a gente tem que equipar, por exemplo, as pessoas que trabalham com segurança, tem que equipar com arma, com colete, com um monte de coisa, porque tem que ser na força. É na força que tem que se impor a autoridade? Não deveria, mas é a força, por isso que tem que ter um monte de equipamento para que as pessoas, a sociedade possa, de uma certa forma, respeitar a autoridade de uma pessoa que trabalha na área de segurança, por exemplo, na segurança da nossa sociedade. A gente percebe que existe um coração de insubmissão de uma forma generalizada nas pessoas. E uma oração com arrogância não tem como ser abençoada, não tem como ser eficaz. A palavra de Deus diz assim, Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, aos submissos. E é bem essa questão de submissão. Então, uma oração eficaz é quando há submissão. Essa é uma coisa bem complicada para a gente. Uma oração eficaz quando é feita com fé. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. A oração feita com fé. Eu sei que vocês acreditam em Deus. Eu sei que vocês têm fé em Deus. Eu sei que muitos de vocês creem que Deus pode curar, que Deus pode expulsar um demônio, que Deus pode restaurar um casamento, uma família. Eu sei, vocês creem, eu sei que vocês creem. Ok, se viesse aqui um paralítico, aqui pela porta, e aí, você oraria, assim como Jesus fazia, levanta-te e anda conforme a tua fé. Tem que ser a tua, porque a minha já não vai dar. Não de Jesus, né? Mas Jesus fazia pela fé da pessoa. Mas no caso de uma pessoa desse jeito, eu acho que tem que ser a tua fé aí, porque você teria coragem de orar publicamente? Levanta-te e anda. Precisa ter muita fé, né? Precisa ter muita fé.
Eu tenho, mas e aí? Como é que fica essa situação? Que fé é essa? A palavra de Deus diz assim que sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a convicção e a certeza das coisas que a gente não vê. A gente não enxerga, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que está lá. É uma convicção de certezas de coisas que vão acontecer, mesmo que não tenham acontecido. Isso é fé. Então eu tenho certeza de que aquela pessoa vai ser curada, por isso eu oro pela fé. Mas a questão é, e aí? Como é que a gente tem essa fé? Eu quero desmistificar um pouco, sei lá se eu vou conseguir, mas eu quero tentar explicar um pouquinho o que é essa fé. A questão é que a fé curará o enfermo, mas olha só, o Tiago logo em seguida diz que o Senhor é quem levanta o enfermo. Nem eu, nem você, nem quem tem dom de cura tem poder ou capacidade, ou qualquer oração que seja, de levantar o enfermo. Não tem, não depende da gente. O poder vem de Deus, a graça vem de Deus, a cura vem de Deus, sempre vem de Deus. É Ele que levanta, Deus é quem levanta. Homem nenhum pode levantar ninguém. Mas Deus usa nossas vidas para poder orar por alguém. Agora, como é que funciona essa questão de fé? Esse menino está assim, tentando ouvir. E relacionamento é justamente isso. Jesus disse o seguinte: eu faço o que o Pai está fazendo. Parece simples, né? Mas Jesus, ele estava conectado com aquilo que Deus estava para fazer. Então a questão numa situação, é discernir. Deus vai fazer ou o que Ele vai fazer? Deus vai curar ou não vai curar? Deus vai fazer o que com essa pessoa? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para Deus. Porque se de alegre uma pessoa vem, eu creio que Deus pode fazer isso e curar um enfermo. Mas se ela vem aqui, e se eu não perguntar para Deus, e de alegre falar, em nome de Jesus seja curado, e a pessoa não é curada, e aí? Deus estava nessa? Deus não queria curar? Talvez não naquela hora, mas a gente precisa discernir a voz de Deus. O que é que Deus está fazendo agora? Jesus estava alinhado inteiramente, completamente com aquilo que ia acontecer. Jesus ele ia de madrugada orar, quando ele saía de manhã para exercer seu ministério, ele sabia com quem ia conversar, quem ele ia encontrar, com quem ia falar, com quem ele ia ministrar. Não dá para atender todo mundo. Jesus era muito pontual. E a nossa vida com Deus é assim também. Não dá para a gente alcançar todo mundo, mas a gente precisa discernir. Deus, com quem o Senhor quer que eu fale? Por quem o Senhor quer que eu ore? Tem algum enfermo que o Senhor quer que eu ore? Quando Deus te dá esse discernimento, quando Deus te mostra, aí sim você pode orar. Aí você pode orar com toda a convicção, porque Deus vai fazer. A questão a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Deus é um Deus vivo, não é? Deus é uma pessoa. É uma pessoa que ouve, que age, que opera. E se Deus age, opera e ouve e fala, Deus fala com o povo dele até hoje. Deus fala. A questão é que a gente precisa aprender a discernir a voz. Sabe uma coisa que eu acho incrível? Principalmente as mulheres. Os homens são mais desligados para isso daí. Mas as mulheres têm uma percepção de discernir voz do filho incrível. Alguns de vocês deixaram as crianças, né? As crianças estão lá na escola dominical. Se a filha ou filha de vocês falar mãe, ou der uma choradinha, você sabe, é meu filho. Ou você não sabe? Geralmente sabe. Mas cara, como é que você sabe? Como é que você... eu sei, eu conheço a voz do meu filho. Eu conheço a voz da minha filha, mas é tão igual de todo mundo, né? Mas pai e mãe assim, geralmente a mãe é assim, consegue ter uma capacidade no meio de multidão discernir, meu filho está lá falando, ó. Cara, como assim? É assim. É treino, é a convivência. Ouvir a voz de Deus é a mesma coisa. É o convívio, é a conversa, é o discernimento. Às vezes você ouve, às vezes pode ser que fale, mas você tem que treinar, você tem que conversar, tem que procurar discernir a voz de Deus. Aí sim, a oração é efetiva. Porque ficar orando de alegre, de bandejada, seja curado, recebe cura todo mundo aí, o negócio não funciona assim. Precisamos entender o que Deus está fazendo naquela hora. Porque Deus pode falar, eu não vou curar ninguém hoje.
Mas eu vou quebrantar o coração das pessoas. Eu vou trazer perdão no coração das pessoas. Eu quero trazer convencimento para as pessoas. Deus tem um trabalhar em cada momento, em cada hora, com cada pessoa. E a gente é participante disso somente. Então a gente precisa discernir o que Deus está fazendo. E aí sim operamos com fé. Ficou claro, né? Tudo bem? Então tá bom. Uma oração é eficaz quando é comunitária. No versículo 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A gente enxerga a igreja como geralmente assim, quando a gente está talvez fora, vamos dizer assim, a gente enxerga a igreja como um lugar onde as pessoas nos condenam, pregam um sermão, falam um monte pra gente daquilo tudo que está errado na vida da gente. E a gente acha que igreja é isso. E aí a gente tem dificuldade de compartilhar com as pessoas as nossas lutas, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. A gente tem dificuldade porque a gente acha que ninguém tem esse problema. Mas a verdade é que todo mundo tem problema. Quando a gente vai numa igreja mais animada, a gente chega, sempre tem os irmãos assim animados, crente, né? Irmão firme, espiritual. E aí ele chega e fala para você: "Oi, irmã Fátima, como é que tá? Firme na rocha aí, em nome de Jesus." Aí você não está firme, eu não estou falando ela. Às vezes a gente não está firme. A gente está uma Maria mole mesmo, entendeu? A gente está mal, parece uma gelatina, está quase despencando. Eu não estou orando, não estou legal, estou com uns problemas aí. Aí vem um irmão assim com essa pegada, o que você vai falar? Você falar para ele: "Não, eu não estou legal não." Aí o cara: "Mas irmão, você precisa orar mais, precisa buscar mais a palavra, precisa jejuar mais, querido." E aí você fica constrangido, não fica? Então, aí você não fala nada, aí você fala: "Não, tá tudo bem, estamos na luta aí, mas estamos bem." Então, e isso é ruim, porque isso impede com que as pessoas compartilhem o coração delas. Não é para compartilhar aquelas lutinhas assim, mais ou menos. É que meu cachorrinho está doente, não é essas coisas. Não, eu sou pecador mesmo, entendeu? Eu pequei, preciso da graça de Deus, eu estou com um problemão, eu não sei como resolver, por favor, ore por mim. Olha, é isso, essa dinâmica de compartilhar, essa liberdade a gente tem que ter numa comunidade. Você reparou que nesse texto fala assim que confessem os seus pecados, orem um pelos outros para serem curados. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: que você deve orar a Deus, confessem os seus pecados a Deus, e Ele te perdoará em Cristo. Sabe por que muitas vezes a gente confessa o nosso pecado para Deus, a gente fala com Deus, a gente pede misericórdia de Deus, e a sensação que a gente tem é que a gente continua na mesma? Que o perdão não veio, que não sei, ainda aquele problema parece que está dentro da gente, borbulhando. Às vezes a gente tem essa sensação, puxa, mas eu pedi perdão para Deus. Aí a sensação que a gente tem é que Deus não nos perdoou. Sabe onde acontece a cura? Na confissão dos pecados um para com os outros. Quando eu falo para o meu irmão: "Irmão, por favor, ora por mim porque eu sou nervoso demais. Irmão, ora por mim porque eu tenho problema de administrar o dinheiro. Irmão, ora por mim porque eu tenho dificuldade com mulheres. Irmão, ora por mim porque eu tenho dificuldade com homens." É abrir o coração. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas esse processo, essa oração comunitária, dentro do ambiente comunitário, é transformador na vida das pessoas. E a igreja tem que ser esse lugar onde as pessoas têm liberdade de compartilhar, de confessar, de chorar e de poder orar juntos. Uma oração eficaz é eficaz quando é comunitária. Para concluir, uma oração é eficaz quando é motivada por amor. Uma oração é eficaz quando ela é motivada por amor. Olha o que Mateus escreve a respeito de Jesus. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Tem muitas pessoas que oram pelo doente, não é pelo doente, mas é para demonstrar o meu poder, para demonstrar a minha capacidade. Muitas pessoas expulsam demônios para mostrar a capacidade,
Mas não é pela misericórdia por aquela pessoa que está sofrendo, aquela dor, aquela opressão. E todas as vezes que Jesus ministrava na vida das pessoas, Jesus era movido por amor, por compaixão. Então quando a gente ora por alguém, a gente não tem que demonstrar poder para ninguém, não tem que demonstrar nada. Jesus fala o seguinte, olha, quando as pessoas vinham, recebiam uma oração de Jesus e Jesus curava as pessoas, você pode ver, muitas vezes Jesus falava o seguinte, não fala nada para ninguém, fica quietinho. Quantas vezes Jesus não falou isso? Olha, fica na tua, é você com Deus, entendeu? Não tem que ficar falando. Só que as pessoas iam lá e falavam para todo mundo, né? Mas Jesus ele não estava procurando fama, ele não queria fama. Jesus falava, olha, entra no secreto do teu quarto. Quando você for dar esmola para alguém, quando você for abençoar a vida de alguém, faz escondido, as pessoas não precisam ver nada. Hoje a gente gosta de mostrar, né? As redes sociais, tal, a gente mostra para todo mundo, e a gente faz tantas coisas legais. No certo sentido é bom para você talvez divulgar algo que algumas pessoas possam contribuir. Mas por outro lado, as pessoas gostam de mostrar a sua força e o seu poder. Mas uma oração eficaz, feita com amor, tem uma eficácia maravilhosa. Faça uma oração por amor. Não faça por querer mudar a pessoa. Nossa, aquela pessoa é chatinha, né? Eu vou falar para ela, eu vou falar que eu vou fazer uma oração para mudar. Senhor, muda essa pessoa porque ela tem umas dificuldades de relacionamento. Você está orando para ela mudar, para facilitar a sua vida? Não, ora por amor por ela. Senhor, a pessoa está ficando sozinha. Ela precisa da tua graça. É diferente a motivação. Então, uma oração eficaz é quando ela é feita por amor. Eu queria compartilhar um vídeo com vocês a respeito, uma pessoa que, na antiga União Soviética, uma pessoa que ela compartilhava a palavra de Deus, ela foi presa por causa disso. E fala um pouquinho dessa questão da dinâmica de oração, tá bom? Então eu queria ver com vocês. A fome continua. Não por alguns dias, mas por semanas, meses, anos. Você não consegue se livrar dela. Outra sensação contínua é o frio incessante. Um frio terrível. Às vezes, eu sentia como se a minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com o meu poder de resistência. Porque, sem dúvida, eu deveria ter ficado gravemente doente ou morrido há muito tempo. Certa noite, fui atirado numa cela com uma janela quebrada. A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam. Ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo, Deus realmente me deixou? Fui completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E, no meu desespero, comecei a orar. Normalmente, eu orava em silêncio. Mas naquela noite, eu comecei a clamar a Deus em voz alta. Deus, o Senhor me deixou? Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero.
Certa noite eu tive um sonho. Nele foi me dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele. E naquele momento, senti de repente um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas quando, como uma mãe, aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse o seu coração. E de dentro do seu coração brota uma fonte da qual flui a paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. Senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras: você não está sozinho. Você não está abandonado. Estamos com você. Compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo. Como se as orações convertessem a energia do amor em energia de calor. A manhã seguinte foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: é impossível. Não dá para explicar. Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Já estávamos orando há 6 meses sem saber nada sobre ele. Alexander havia começado um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética. Por esse crime contra o Estado, ele foi preso num campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte. Por favor, não se esqueça de mim. Acontece que muitas pessoas haviam orado por mim. Portas abertas. E fizeram isso exatamente quando eles me libertaram. A oração abriu as portas da prisão e, como diz o Evangelho, libertou os cativos. Até que eles colocam que há poder na oração, né? Mas eu creio que Deus, muitos perguntam assim: Deus, por que eu tenho que orar se o Senhor já sabe as minhas necessidades? Deus conhece as necessidades das pessoas. Mesmo na vida desse homem, Deus poderia simplesmente ter cuidado dele sem envolver pessoas na intercessão, na oração, de ter colocado um sonho na vida daquela pessoa. Mas essa é a dinâmica que Deus ama fazer. Deus ama fazer com que a gente participe daquilo que Deus está fazendo aqui nessa terra. Deus ama quando as pessoas se mobilizam para orar, para interceder pelas outras pessoas. Para poder operar, por exemplo, uma oração de cura, de milagre, seja na vida de alguém, ou de uma palavra de conforto, através de outras pessoas. A gente sente o cuidado de Deus através de pessoas. Então,
que a nossa comunidade, que eu e você, sejamos pessoas que se relacionam com Deus através da oração. Não é aquela oração formal que você tem que, isso não é que é ruim, mas você acha assim, eu tenho que separar meia hora de oração por dia de manhã. Aí depois eu termino o meu momento de oração. Não. A oração é relacionamento, o relacionamento acontece o dia todo, o tempo inteiro. Enquanto você separa o seu tempo para orar e conversar com Deus, mas é quando você está almoçando, quando você está no seu trabalho, quando você está com as crianças, o tempo inteiro. Deus fala, Deus ouve, Deus opera. E a nossa oração é, Senhor, o que o Senhor está fazendo nessa terra? O que o Senhor está fazendo nesse mundo? O que o Senhor está fazendo com os colegas do meu trabalho? O que é que o Senhor está fazendo? Porque eu quero ser participante. E aí a gente vai descobrindo isso na oração. Podemos ficar de pé? Podemos, para a gente terminar orando? Eu gostaria que você pudesse segurar nas mãos da pessoa que está do seu lado, assim, um grupo de 2, 3 pessoas, no grupinho que estiver aí. Talvez você conheça a pessoa que está ao seu lado, talvez você não conheça. Mas você pode interceder por ela agora? Aquilo que Deus colocar no teu coração a respeito dessa pessoa, ore por ela, para que Deus a abençoe, para que o Senhor a guarde, para que o Senhor a dirija, para que o Senhor proteja, para que o Senhor possa trazer restauração e cura, se for o caso. Deus pode usar a sua vida. Vamos fechar nossos olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, queremos te agradecer porque podemos conversar contigo e podemos nos relacionar contigo em todo o tempo da nossa vida. Até a ciência descobriu, Senhor Deus, que faz bem conversar com o Senhor, faz bem te conhecer, faz bem buscar ao Senhor. A nossa alma se alegra quando começamos a nos tornar cada vez mais íntimo do Senhor. E queremos estar orando, Senhor Deus, por esta pessoa que está ao nosso lado. Por a nossa irmã, pelo nosso irmão querido. Alguns a gente já conhece, mas talvez a pessoa que está ao meu lado, eu não conheço a vida dela, os seus problemas, as suas angústias. Mas, ó Deus, cuida, Senhor Deus, desta pessoa. Cuida, Senhor Deus, das suas lutas, das suas doenças, das suas enfermidades, das suas angústias. Cuida, Senhor Deus, do trabalho dela, dos estudos. Cuida da sua família. Cuida, Senhor Deus, que o Senhor a abençoe. Que o Senhor dê graça, que o Senhor venha suprir todas as necessidades desse amado, dessa amada pessoa que está ao meu lado. Senhor Deus, queremos te agradecer porque o Senhor nos ama de uma forma tão especial. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. E isso é independente de dom, de capacidade, de eloquência ou de conhecimento. Senhor Deus, o Senhor está pronto para ouvir toda e qualquer oração que se faça diante da tua presença. Desde o menor, desde a criança, até o mais experiente. Desde aqueles que conhecem ao Senhor, desde criança talvez, que vem à tua casa desde pequeno. Ou talvez aquele que nunca conversou com o Senhor, que talvez nunca tenha ouvido falar do Senhor. O Senhor ouve, sem distinção nenhuma, toda a oração. E nós queremos aprender, ó Deus, a nos relacionarmos com o Senhor. Nós desejamos que as nossas orações e a nossa conversa com o Senhor seja eficaz.
Nós não queremos perder nosso tempo, Senhor Deus, com poderes, com honras e com glórias humanas. Mas nós queremos dizer que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Nós queremos ser participantes, ó Deus, da Tua ação, Senhor Deus, neste mundo. Usa nossas vidas, ó Pai. Assim nós queremos orar e agradecer que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que o amor do nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e que a presença e a comunhão, e a força e o poder do Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Que a gente possa transmitir, Senhor Deus, essa bênção na vida de muitos. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Que Deus abençoe a todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos. Eu vou passar para a Noemi, para os avisos.